paz do Senhor para todos os professores, mais um EBD em pauta, e nessa oportunidade nós vamos meditar um pouquinho na lição de número 13. Chegamos aqui ao encerramento desse maravilhoso trimestre que nós tivemos, onde, dentre os estudos que nós vimos, veio falando e trazendo uma visão completa da igreja como um corpo de Cristo. Nos trouxe sobre a sua natureza, a origem, a vocação da igreja de Cristo. Passamos por essas 13 lições maravilhosas, aonde a lição de número 1 iniciou com a origem da igreja. Depois nós vimos as imagens bíblicas da igreja no Antigo Testamento e dentro de todo o contexto bíblico. Depois da lição de número 3 nós identificamos a natureza real, os fundamentos da igreja cristã e bíblica. Lição de número 4 nos trouxe à memória que a igreja ela tem um vínculo com o reino de Deus e como é que isso se dá, nos nossos dias. Lição de número 5 nos trouxe a visão, a missão tão importante e nobre que a igreja tem a desempenhar. Lição de número 6 falou sobre a igreja como um organismo vivo e também a necessidade desta igreja aqui na terra ser organizada, ser ordeira. Lição de número 7, nós vemos que o pastor José Gonçalves nos trouxe falando os ministérios que existem na igreja, as necessidades justamente para a organização e o bom andamento da igreja. A lição de número 8 falou sobre a necessidade e o porquê que existe a disciplina na igreja. Lição de número 9, nós falamos a respeito do batismo como a primeira ordenança da igreja dada por Jesus. Lição de número 10, a segunda ordenança de Jesus, que é a Santa Ceia, Ceia do Senhor. Lição de número 11 falou sobre o verdadeiro culto da igreja cristã, como se conhece e como prestar um verdadeiro culto. Lição de número 12, o papel da pregação nos cultos, qual a finalidade da pregação em cada culto. E hoje nós vamos aqui, juntamente com o evangelista Moisés, meditar um pouquinho sobre o poder de Deus na missão da igreja, nesse fechamento desse trimestre tão maravilhoso que nós temos. Evangelista irmão Moisés, Pai do Senhor, suas considerações. Paz do Senhor, pastor Paulo, a paz do Senhor a todos os nossos demais irmãos que estão acompanhando essa videoaula. Já sou grato a Deus pela oportunidade e também pelo privilégio de estar aqui gravando essa aula. Agradecer a confiança do nosso pastor presidente e que Deus nos dê aqui uma boa aula para que possa nosso elevo espiritual, conhecimento, juntamente com os demais companheiros e irmãos que vão assistir essa aula. Então, querido professor, nós vamos aqui fazer a leitura da introdução da nossa lição, a lição de número 13, que fala sobre o poder de Deus na missão da igreja. O texto áureo que o pastor José nos colocou aqui está lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A verdade prática da lição diz que o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos, capítulo 13, versículos 1 ao versículo 4, que diz assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio,
Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Senhor nosso Deus, nós te damos graça nesta oportunidade, pedindo, Senhor, a tua orientação através do Espírito Santo sobre a nossa vida, Pai. Que esta palavra possa ser de bênção para todos os professores e aqueles que vão ouvir esta videoaula. Em nome de Jesus, assim nós pedimos e já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos entender na lição de hoje alguns fundamentos importantíssimos, e a lição ela traz um foco principal aqui, já que foi colocado um pouquinho em todas as lições que nós já vimos, da ação do Espírito Santo sobre a igreja. Como nós estamos vivendo na dispensação da graça, a dispensação onde a ação do Espírito Santo ela é mais abrangente, então o escritor aqui, ele demonstra para nós, dentro do contexto apresentado, que o poder de Deus demonstrado na igreja, ele vem sobre a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que toma esse protagonismo, né, diante da igreja atual e opera em todas as áreas necessárias para que a igreja possa crescer, possa ser avivada, possa ser ordeira, possa, né, manifestar os dons. É o Espírito Santo que está presente em todos os momentos. Por isso que o comentarista nos coloca como objetivo refletir acerca da doutrina bíblica do Espírito Santo, que é uma doutrina que muitas vezes ela não é apresentada ou diferenciada, porque em muitas situações nós falamos Deus e nos esquecemos de dizer, dentre a Trindade, as três pessoas da Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, qual é, neste momento, que está em ação. E nós vimos, dentre as lições que nós já passamos, que no princípio, lá ainda, Deus, juntamente com Deus Filho, Deus Espírito Santo, Jesus e o Espírito Santo, eles participaram de toda esse pensamento, essa criação, esse projeto, e cada um teve o seu papel. Deus imaginou, projetou, Jesus consumou aqui na terra, juntamente com a ação do Espírito Santo, e aí Jesus retornou à presença de Deus após ter consumado aquilo que era proposto para ele, que era morrer na cruz, e agora o Espírito Santo foi deixado, como Jesus mesmo disse, né, como aquele outro consolador, como Jesus disse lá em João 14:16, que ele iria, mas não nos deixaria órfão, viria outro consolador. Então, um foco muito importante na finalização desse trimestre é uma ênfase maior que o pastor José nos traz a respeito da pessoa, né, do Espírito Santo agindo, né? As diferentes perspectivas da capacitação do Espírito na vida da igreja e pensar como o Espírito como principal impulsionador da obra missionária. Partindo para a introdução da lição, nós vemos que ele coloca que não se trata de uma mera opção, mas nós sermos revestidos e termos a ação do Espírito Santo na nossa vida, ela é uma necessidade, ela é algo imprescindível para a vida do cristão, visto que esse processo do Espírito Santo, né, evangelista Moisés, já inicia desde o convencimento do ser humano do seu pecado, não é isso? Sim,
ainda dentro dessa palavra imprescindível, é uma pessoa que não pode ficar de fora, né? O Espírito Santo, dentro desse propósito trazido para a igreja. E analisando, pastor Paulo, o término desta lição, não poderia terminar melhor do que com a ação do Espírito Santo. Não é? A gente já falou sobre a igreja que surgiu no Pentecoste, porque vamos abordar bastante falando sobre testemunhas, né? Testemunha de algo que aconteceu. E o Espírito Santo tem esse papel importantíssimo na vida da igreja, na vida de cada crente, para que o desenvolver da obra do Senhor, do reino, como já foi ensinado nessa lição, lição número 4, falando sobre o reino de Deus, né, a sua totalidade e a sua parcialidade também, o Espírito Santo trabalhando constantemente para que isso possa acontecer, né? Então é isso aí, nós vemos que desde a primeira lição, o pastor José Gonçalves já nos traz a presença, só que como os comentários às vezes frisavam outros momentos ou outros assuntos, passou-se, vamos dizer assim, despercebido a ação, a ênfase ao Espírito Santo, mas nós vimos que desde a primeira lição, quando eu já falei aqui, né, o pensamento de Deus, o Espírito Santo já estava presente, né, nesse processo todo. A consumação da igreja através do sangue de Jesus e depois precisou do revestimento do Espírito Santo. Então, em todas as lições que nós passamos, se nós prestarmos atenção, nós vamos identificar a pessoa do Espírito Santo agindo de alguma forma, né? No momento da escolha dos obreiros, na organização da igreja, sobre o reino de Deus ali. Então, todas as lições que nós passamos, o Espírito Santo ele se faz presente e se faz necessário. Então, por isso que nós estamos vendo aqui que na lição de número 13, o pastor trouxe o foco principal justamente a pessoa do Espírito Santo, que essa doutrina é conhecida como pneumatologia, né, que é a doutrina do Espírito Santo. Então, nós vamos decorrer sobre isso e entender que ela, como já está aqui na introdução da lição, ela não é uma escolha, mas ela é uma necessidade, porque em tudo que nós vamos fazer, nós vamos perceber que o Espírito Santo é Ele que nos motiva, nos ajuda, nos faz caminhar, né? Desde o convencimento nosso do pecado. Então, no texto aqui que traz o ponto 1, o primeiro subtópico, que vai falar sobre um ensino revelado nos escritos de Lucas. Então, o pastor ele traz aqui que o escritor, né, Lucas, no seu evangelho e também como ele é o escritor de Atos dos Apóstolos, ele é um escritor que ele trouxe bem à memória essa visão do Espírito Santo. Alguns estudiosos dizem que como ele era um médico e ele entendia das coisas naturais, né, ele de forma especial percebeu a ação sobrenatural do Espírito Santo. Como ele tinha um conhecimento médico a respeito das coisas que aconteciam, então ele descreve com a clareza a mais a respeito de algumas coisas, da participação, a ênfase maior a respeito, porque ele entendia, ele tinha algo a mais nesse sentimento de entender que aquilo ali naturalmente não poderia estar acontecendo, mas sim somente sobre a ação sobrenatural do Espírito Santo. Então nós vemos que os cristãos não estavam qualificados para serem testemunhas do Senhor sem a ação do Espírito Santo. Esse é o enfoque do escritor Lucas que o pastor José coloca aqui, não é isso, irmão Moisés? Justamente. A gente percebe, quando ainda não havia descido o Espírito Santo, derramado sobre os irmãos, Jesus ainda presente, porém, após a sua morte, tem as suas aparições, mas até o momento antes da ascensão de Cristo, havia muita expectativa, e quando Jesus ascende-se ao céu, há um abatimento nos discípulos, há uma tristeza, é claro, por quê? O mestre deles havia morrido,
eles eram acusados de terem furtado, escondido o corpo de Jesus para criar uma história de ressurreição. E então eles vão para o cenáculo aguardar uma promessa, né, dita pelo Senhor, também pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramaria sobre o Espírito, sobre toda a carne. E a ordem era que eles fossem para lá e ficassem em Jerusalém, aguardando um revestimento. E como nosso comentarista coloca, os cristãos não estariam qualificados para ser testemunha do Senhor se não houvesse esse derramamento. Porque testemunha, ela precisa de ver e ouvir. Quando eu estava estudando, me veio a memória do júri, que eu já participei de vários júris populares como jurado, e a testemunha que vai ao julgamento ali, testemunhar ao tribunal, se ela não viu e se ela não ouviu, nem ali ela aparece, não pode aparecer, não é? Então, assim, para falar algo sobre convicções, sobre o Espírito Santo, eles precisavam de sentir e de ouvir. E é algo muito claro, né? Eu sempre menciono que Deus não faz nada para deixar as pessoas confusas, não. Deus é muito claro quando Ele fala e em seus atos também. Então a experiência do batismo trouxe aqui esses aspectos, né? Então essa promessa está associada ao revestimento de poder. Lucas 24, 49, que ele diz: e eu vou mandar sobre vós o que meu Pai prometeu. Entretanto, permanecei na cidade até seres revestido com a força do alto. Isto é, a promessa do Pai era essa, tá? E o Senhor Jesus já havia falado, o Senhor referia-se, melhor dizendo, ao Espírito Santo que desceria sobre eles. E eu acho interessante, pastor Paulo, a obediência que os discípulos tiveram e ficarem juntos para aguardar a promessa. Porque eu penso assim, se eles não tivessem ficado juntos, tivessem ficado dispersos, é claro que não estou colocando uma colocação onde, quando falta união, com certeza não teria esse êxito que teve a propagação do Evangelho. Justamente devido à descida do Espírito Santo e os irmãos estarem juntos, aguardando a promessa do Espírito Santo, não é? Isso, tendo em vista que eles não sabiam como seria isso, né? Sim. É interessante quando nós pensamos nessa passagem, porque Jesus falou para eles ficarem em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Mas eles nunca imaginavam como isso seria, que momento seria e como se daria, né, essa ação do Espírito Santo. Então, essa preocupação deles permanecer em oração e reunidos ali, unidos, demonstra que eles, sem vamos supor, entender, mas eles foram impulsionados já pelo Espírito Santo, que já estava na vida deles, já, né, para permanecer naquela forma, para poder receber. O apóstolo Paulo, dentro desse contexto, ele fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 a 13, justamente que essa parte daí, essa revelação do mistério da igreja. Nós já passamos por uma lição, se não me falha a memória, a lição número 3 ou 4, que falou sobre a respeito da revelação dos mistérios já da igreja para o ser humano. E o apóstolo Paulo, aqui na carta aos Coríntios, ele descreve que houve essa revelação através do Espírito Santo. Então é como nós estamos falando aqui, os discípulos não imaginavam como seria o poder de Deus sobre a vida deles. Até que eles, né, descrita como está em Atos lá, veio repartida como línguas, como de fogo, e aí eles foram cheios e receberam, né, esse enchimento do batismo do Espírito Santo. Então, parte daí essa revelação do mistério que está proposto para a igreja. Dentro desse contexto também, nós vemos que João 16:8, ele nos traz a palavra de Jesus, que diz que esse Espírito Santo, ainda antes de conhecer esse revestimento de poder, lá de Atos, ele estaria presente convencendo o ser humano a mudar de vida, deixar o seu pecado,
reconhecer a justiça de Deus, dando oportunidade ao ser humano de salvação, e também com um pensamento no juízo que viria sobre todo o ser humano futuramente, né? Então, é esse Espírito Santo que o pastor José traz para nós, tão presente em todo o contexto de igreja, que é necessário, é vital, é imprescindível a ação do Espírito Santo. Então, é esse que é o começo, é o meio e é o fim, porque até o momento do arrebatamento da igreja, o Espírito Santo vai estar presente. Ele convence o ser humano do pecado, ele enche, capacita, como nós vamos ver aqui, o ser humano para desempenhar suas funções dentro da igreja, e ele está conosco até o dia do arrebatamento, onde ele vai nos levar à presença do nosso Deus. Partindo para o subtópico 2, o comentador, pastor José, ele nos diz que o enchimento do Espírito como uma experiência necessária. Aqui já fala do enchimento, e nós já vamos partindo para o poder em si ali de Atos 2, né? Nós já vimos na lição de número 1, lá no último subtópico, que o pastor ele trouxe que existe o batismo espiritual, como ele colocou lá, que é aquele batismo da iniciação, a partir do qual eu aceitei Jesus, então eu já tenho o Espírito Santo e já estou apto para desempenhar no meio onde eu estou o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. Não é ainda o batismo com o Espírito Santo, é um batismo de iniciação. E depois vem aqui, que já é onde o subtópico 2 que nós vamos tratar aqui, outra ação do Espírito Santo na vida do crente, já começa a ser a parte do enchimento, né? Que vem como a capacitação, como o evangelista Moisés já disse aqui, que os irmãos estavam reunidos. Não é isso mesmo, Moisés? Justamente. Inclusive, pastor, você mencionou esse batismo inicial, né? Claro que é uma palavra, uma metáfora que se usa, né? Da imersão, que a lição trouxe a respeito da unidade, né? Então, essa imersão no corpo é tratada como esse batismo. Isso. Inicial, o batismo em Cristo. E a palavra enchimento do Espírito Santo também, a gente observa, trazendo esse batismo no Espírito Santo. O ministério inicial de Jesus Cristo, ele se dá assim, não é? A Bíblia diz que o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma corpórea, isso é parecido como pomba, a forma como desceu, e marcado também com uma voz que brada do céu, não é? Das nuvens, uma voz dizendo que este é meu filho amado a quem me comprazo. Isto é, e Jesus está quer dizer, é quem eu vou cumprir a minha missão, a minha vontade sobre Jesus Cristo. Ali há um enchimento do Espírito Santo em Jesus Cristo. Porque, pastor Paulo, às vezes, a gente vê muitas pessoas às vezes dizer o seguinte, mas Jesus era Jesus, né? O que dá a entender, às vezes, de alguém mencionando que ele agia diferente de nós. E não. Ele, sendo Deus, não é? Deixou a sua glória, veio para a terra e ele dependia 100% do Espírito Santo. Porque para Jesus vir para a terra e agir como Deus era fácil, não é? Agora, ele ser homem e ficar na dependência do Espírito Santo, olha, observe o seguinte, Lucas 4,18, ele diz assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então, o Espírito Santo ungiu Jesus, tá? Ele consagrou, revestiu com dons e capacitou Jesus para pregar, conforme diz Lucas 4:18. Então, o Espírito Santo está sobre, né? Ele está em cima. Então, há essa dependência de Jesus Cristo. Jesus dependia do Espírito Santo. Tanto é que Jesus passava a noite inteira orando. É só para a gente mostrar a dependência dele. E Lucas 5:17 diz que um dia, quando ele estava ensinando, acharam-se ali sentados fariseus e doutores da lei,
que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E aí diz assim, ó, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Então Jesus, para ele realizar a cura, ele precisou do Espírito Santo para curar, para realizar milagres, precisou do Espírito Santo. Então ele dependia do Espírito Santo. Claro, nós estamos mostrando aqui a fase inicial do ministério de Jesus Cristo, que se dá logo após o batismo, né, dele. Então, é por isso que o comentarista pastor José, ele nos traz aqui que próprio exemplo de Jesus, né? Como o evangelista Moisés está colocando aqui. Próprio Jesus, ele nos ensinou e ele nos deixou clara a necessidade de nós sermos cheios desse Espírito Santo. Aí, no subtópico 3, ele vai falar como uma experiência concreta, né? Que o livro de Atos retrata a experiência pentecostal como um acontecimento objetivo, não subjetivo. Existem muitas correntes de pensamento nos dias de hoje que dizem que o Espírito Santo é uma força que atuou somente no dia dos apóstolos. Foi só naquele dia do Pentecostes que aconteceu aquela descida e depois esse enchimento do Espírito Santo ele cessou. Os dons ficaram restritos somente para aqueles 120 irmãos que estavam ali. E nós vemos biblicamente que isso não é verdade. O enchimento são para todos quantos, né, creem, buscam, confiam, né, e buscam esse revestimento, esse enchimento do Espírito Santo. Então o pastor ele vem trazendo essa doutrina do Espírito e ele vem esclarecendo algumas dúvidas e algumas falhas que alguns de pensamentos, concretizando na Bíblia, primeiro o exemplo de Jesus Cristo, que é indiscutível, né, a necessidade, como o evangelista Moisés colocou aqui, mesmo sendo Deus, mas ele, como, né, Paulo aos Filipenses colocou lá, ele se permitiu, né, ou escolheu se desenfeitar de toda a sua glória, para não ficar uma coisa mascarada, né, como Moisés colocou aqui. Se Jesus viesse como Deus, seria uma falsidade. E né? eu sempre falo o seguinte, seria uma oportunidade para o diabo jogar na cara de Jesus. Com certeza. Não é? E a gente não vê nenhuma acusação, né, até mesmo na tentação do diabo contra Jesus, em nenhuma outra ocasião o diabo alegando alguma coisa dele como um ser divino atuando aqui. Não é? A própria tentação do inimigo mostra isso aí, né, que Jesus ele tinha toda, né, as faculdades de humano, né, todo o sentimento, toda a necessidade humana, Jesus tinha. E aí no subtópico 4 ele fala, a doutrina pentecostal clássica traz como evidência do batismo com o Espírito Santo, que é outra coisa que hoje nos dias alguns discutem, a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Eu só posso comprovar biblicamente que alguém foi cheio, batizado com o Espírito Santo, biblicamente, se ele falar em línguas. Este é o sinal inicial, biblicamente, né, descrito aqui em Atos 2 e 4, 10 e 44 e 46 e 19 e 6. São evidências bíblicas que ficam registradas que, para mim, reconhecer o batismo na vida de qualquer pessoa tem que ter, de forma inicial, o falar em línguas estranhas, né? Esse enchimento de poder aí. Essa experiência do derramamento do Espírito Santo, ela vem acompanhada de línguas estranhas como evidência inicial desse batismo, não é isso? Pastor, falando sobre essa doutrina pentecostal, que é muito clara na Bíblia, não é? Há pelo menos 3 relatos mencionados aqui em Atos dos Apóstolos, e manifestações do Espírito Santo batizando as pessoas, falando em línguas estranhas. Com tudo isso ainda há alguns que tentam negar, dizendo que o batismo no Espírito Santo é quando você aceita Jesus como Salvador. Mas a própria Bíblia mostra para a gente alguns episódios aqui, e, por exemplo, no dia de Pentecoste, começaram a falar em outras línguas. Ok. E a segunda vez, Atos 10 e 44, diz assim, ó, Pedro estava falando
E enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Isso é Atos 10 e 44, não é Atos 2. Os crentes que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo. E Atos 10 e 46 diz assim, ó, porque os ouvia falar línguas e magnificar a Deus. Nesses casos aqui, é interessante observar, pastor, nesses casos aqui, que acontece em Cesareia, a ordem dos fatos foi mudada, que o Espírito Santo caiu sobre eles primeiro, Cornélio. Né? E depois eles foram batizados, né? Foram batizados na água, mas primeiro o Espírito Santo veio sobre eles. Isso mostra também, pastor, assim, que essa regra, né, do batismo, que alguns têm como batismo primeiro, para depois os acontecimentos, aqui mostra diferente. Não é? Uma outra observação também é que o Espírito Santo ele não é limitado, né? A fórmula humana, em sequencial, não. Ele faz da forma como ele quer. A terceira vez, Atos 19, 1, Atos capítulo 19. Então, Atos 2, Atos 10, Atos 19, e aqui diz o seguinte, Atos 19. Paulo chegou a Éfeso e, achando-se ali alguns discípulos, perguntou-lhes, já eram crentes, recebeste vós o Espírito Santo quando creste? Responderam eles, não, nem sequer ouvimos que haja o Espírito Santo. Não é? Só o batismo de João. Foram batizados por João, não é? Mas aí Paulo respondeu, né, e João administrou o batismo de arrependimento. Atos 19, 4. Aí diz o seguinte, Atos 19, 5. Quando ouviram isso, foram batizados em nome de Jesus. E havendo Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas. Então, assim, a doutrina do Espírito Santo, não é? Ela é bem enfatizada a respeito do batismo com o Espírito Santo, falar em línguas estranhas como evidência. Então, não é um fato isolado. Se tivesse só em Atos 2, pastor Paulo, já era o suficiente. Não é? Mas alguém que ainda contesta alguma coisa, tem outras citações da continuidade das línguas estranhas como evidência. É uma tentativa de mascarar essa ação do Espírito Santo. Por isso que o pastor frisa bem, com ênfase, essa questão. Porque existem muitas correntes de pensamento que tentam, né, apagar essa ação do Espírito Santo. Como alguns creem que essa ação do Espírito Santo foi só no dia de Pentecostes, lá para os 120, para os apóstolos. Então existe essa tentativa de menosprezar essa ação. Mas, como nós estamos vendo aqui já na lição e durante todo o trimestre, nós vemos que a ação do Espírito Santo, ela está presente em todos, né? O apóstolo Paulo diz, né, na carta aos Coríntios 3,16, que nós somos, né, santuário de Deus e morada do Espírito Santo. Então, se ele mora dentro de nós, como é que nós, né, não vamos ter essa força do Espírito, essa, né, força motriz, como o pastor coloca aqui, nos fortalecendo, nos direcionando, nos ajudando, nos consolando. A ação do Espírito Santo, ela é muito abrangente, ela às vezes é pouco reconhecida, mas ela é uma ação muito forte, né, nas nossas vidas. Pastor, a doutrina pentecostal, enfatizando nisso, nós que somos de igreja pentecostal, que por sinal a Assembleia de Deus, a maior igreja do mundo, evangélica, pentecostal, e mostra o crescimento e a ousadia, né, do crescimento da obra de Deus. A gente pode olhar lá um pouquinho lá atrás, anteriormente, antes da descida do Espírito Santo, que aqueles que eram mais próximos de Jesus, o discípulo Pedro, por exemplo, nega Jesus Cristo. João e o seu irmão, por exemplo, têm um espírito ambicioso. Quando Jesus estava falando que ele iria ser crucificado, iria ser açoitado, que ele iria sofrer, mas ele ia ressuscitar, aí de repente João falou assim, então deixa um lugarzinho lá da direita ou da esquerda. Tudo isso a gente vê, esses comportamentos, antes da descida do Espírito Santo. Porque depois da descida do Espírito Santo é diferente. Por exemplo, o Pedro que negou Jesus, segundo a tradição,
quando foi morto, crucificado, segundo a tradição, ele não se achou digno de ser morto como Jesus. Ele disse que então me crucifique de cabeça para baixo. Só para ver a ousadia que o Espírito Santo dá ao crente, não é? Isso. Então nós vemos que essa ação, irmão, ela é transformadora, né? A presença do Espírito Santo é quando nós estamos colocando aqui, às vezes ela não é percebível. Ou nós, como Paulo disse aos Tessalonicenses ali, nós deixamos ela um pouco apagada, nós não damos o devido valor, mas o Espírito Santo é a pessoa atuante na nossa vida, a terceira pessoa da Trindade, atuante na nossa vida particular e no contexto da igreja de forma sublime, de forma total. Ela é presente em todos, né, os momentos. Partindo aqui para o Partindo aqui para o tópico 2, o Espírito Santo, já o pastor nos coloca, né, como capacitando as testemunhas de forma mais específica. No tópico 1 nós falamos de uma abrangência, né, geral, assim, no seio da igreja, no início, e agora nós vamos vendo de forma mais aqui particular, né, na vida das pessoas, capacitando as testemunhas. Aqui ele coloca no finalzinho desse primeiro subtópico que pessoas comuns também eram revestidas do poder do alto. Era uma visão, né, como nós já citamos, que algumas pessoas tinham, que somente os líderes, somente pastores, somente os pregadores. Hoje muitas pessoas acreditam que só os cantores, só os pregadores, os ensinadores, os pastores, o que tem uma função eclesiástica, o que estão à frente de um trabalho, parece que as pessoas estão adotando aquele pensamento que existia no Antigo Testamento, né? Que o Espírito Santo ele agia somente sobre algumas pessoas escolhidas de forma individual, não no contexto geral. E se esquece que no tempo da graça, a ação do Espírito Santo, ela abrange não somente os que têm um cargo eclesiástico, uma função, mas ela é para todos quanto quiserem, quanto buscarem esse enchimento, esse revestimento de poder, não é isso, irmãos? Justamente, inclusive aqui Atos capítulo 4, pastor, Pedro, falando do enchimento do Espírito Santo, mostrando a ousadia, não é? Temos aí a capacitação desses líderes, e aonde no capítulo 4, versículo 18, a ordem era para que eles não falassem e nem ensinassem no nome de Jesus. Havia aí essa ordem para eles, mas a ordem para não falar, para não pregar, para quem é cheio do Espírito Santo, só motiva mais, não é? Traz um efeito contrário. E aí nós vemos aí que Pedro ignora essas ameaças, né? E os apóstolos, a Bíblia diz que eles davam o poder, através do poder de Deus, davam testemunho através disso. E João 13:35 diz assim, ó, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu estava olhando várias vezes a palavra pregar sobre amor, em algumas citações bíblicas que colocadas pelo comentarista, e aí qual é a relação que tem o amor com a descida com o Espírito Santo? O Espírito Santo ele vem, batiza as pessoas para capacitação, para pregar o Evangelho. Essa é a essência, né, da capacitação. Ousadia para pregar. A ousadia para pregar mostra o amor pelas pessoas. Se eu quero a salvação dos outros, se eu falo de Jesus para os outros, isso denota o amor, não é, pastor? Isso. Então nós vemos que a abrangência do Espírito aí, motivando, né, as pessoas a esse entendimento, dessa necessidade sobre missão da igreja, que nós já tivemos uma lição, né, falando a respeito disso, que essa é a missão da igreja, reconhecer o sacrifício de Jesus e, com base nesse amor que Deus expressou através desse sacrifício de Jesus, a gente alcançar todos aqueles que hoje estão aí precisando, né, da salvação ainda. Muitos já foram alcançados, mas existe aí uma enormidade de pessoas que ainda precisam ser alcançadas. E somente motivados pelo Espírito Santo, na demonstração desse amor, porque quando nós vamos pregar o Evangelho,
nós deixamos o nosso eu, deixamos a nossa busca pessoal e a gente, como o senhor colocou aqui, olha, tem um olhar mais aguçado pela ótica do amor, a necessidade dos outros. Eu deixo um pouquinho de pensar um pouco em mim e sou motivado pelo Espírito Santo para poder alcançar aqueles que ainda buscam, né? Uma experiência, como o próprio apóstolo Pedro passou na porta do templo, né? Ele disse, eu não tenho dinheiro, não tenho nada, mas Pedro, depois de cheio do Espírito Santo, ele reconheceu que ele tinha alguma coisa, ele tinha adquirido alguma coisa, recebido alguma coisa. E ele falou, o que eu tenho é isso, poder do alto, né? Eu fui revestido agora de poder. Toma, levanta e anda. Então, é essa capacitação que o pastor está colocando aqui, e ela só é gerada pelo Espírito Santo. Embora eu possa ter uma boa, né, retórica, eu possa já ter um dom natural, cantar bonito, eu possa falar bonito, nada disso transfere aquilo que é a graça e a presença do poder do Espírito Santo na vida de qualquer um para desempenhar a ação, né, necessária dentro da igreja. Dentro do subtópico 2, que vem, né, falando sobre um pouco de ênfase sobre as pessoas simples capacitadas pelo Espírito, o pastor José traz alguns exemplos, como de Paulo, Estevão, Filipe, né, pessoas, próprio Ananias, que foi aquele enviado por Deus para poder orar por Paulo, se encontrar com Paulo no momento que ele estava ainda com uma cegueira que Deus havia colocado nele, para ele entender a ação de Deus na vida dele. Então veja que, de forma clara, como nós já colocamos aqui, não é só para quem é líder, mas é para todos. Todos, quando permitirem, né, o que dificilmente hoje nós encontramos na vida das pessoas, é esse sentimento de prioridade, sentimento de abrir o seu coração para que o Espírito Santo haja nele. Hoje nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão muito individualistas, ou muito materialistas, individualistas, materialistas. Então as pessoas não estão se permitindo, como nós já citamos aqui, né, e Paulo disse lá aos Coríntios, que nós somos santuário de Deus e morada do Espírito Santo, deixar o Espírito Santo agir mais na nossa vida, deixar ele fluir mais, né? Fazer na minha, fazer na sua vida, professor, e você aí que vai ministrar aos seus alunos, trazer a memória dos seus alunos que eles precisam buscar esse revestimento de poder. O Espírito Santo já está na vida deles. Agora basta nós termos que permitir que ele haja, né, conforme ele quer, como o evangelista Moisés disse aqui, que ele não é restrito, mas ele age do jeito, da forma e como ele quer, né? Ele é soberano nessa ação, não é isso mesmo? Aí o comentarista coloca pessoas simples, né? Ele está classificando os apóstolos, né? Ananias, Deus mostra para ele, ele vai até Saulo, né? E impõe as mãos sobre ele. Então, assim, aquele que iria ser revelado a graça, né, a salvação, aquele que Deus outorgou uma responsabilidade muito grande, que é a pessoa de Paulo, Saulo, e Deus usa aqui um rapaz, um camarada aqui que parece que não parece mais a história dele na Bíblia. Não tem mais nenhuma ênfase a respeito de Ananias, a não ser aqui, né, a história dele. E também Estevão e Filipe, diáconos, né? Foram escolhidos entre os 7 para servir as mesas, para dar assistência às viúvas. Porém, cheio de graça, cheio do Espírito Santo, Deus começa a fazer algo extraordinário através da vida desses homens de Deus. Através de Estevão, né? Alguém costuma dizer, né? Era só um diácono. Mas para ser um diácono tem que ser cheio do Espírito Santo. Até hoje, né? A recomendação bíblica é essa. Porém, deixou que essa graça, esse enchimento tomasse conta da vida dele, e ele começou então a pregar o Evangelho. E
Estevão, no capítulo 6, versículo 3 de Atos, era um servo sábio, realizava milagres, né, e evangelizava. E foi o primeiro mártir, né? O primeiro mártir. E não era apóstolo. Às vezes, quando a gente fala sobre esse assunto, pastor Paulo, quando aceitamos a Cristo, nós somos vestidos, né? E quando somos batizados com o Espírito Santo, somos revestidos. Revestido para uma finalidade, ousadia na pregação, né? Imposição de mãos, para curas. E o senhor mencionou aqui que a respeito do individualismo, a respeito... E às vezes não se dão conta do poder que Deus nos deu. Isso. Né? Diante de uma situação, às vezes dentro de casa, ou diante do trabalho, você pensa em outra pessoa. E esquece, né, que foi revestido do Espírito Santo para fazer a obra, para trabalhar. Não é isso? Isso. Uma citação bíblica que fala a respeito da ação do Espírito Santo, nos encorajando nas horas difíceis, está lá em Atos capítulo 4, versículo 31. São nas horas difíceis, né, o Espírito Santo ele está presente ali, naquele momento de angústia, de sofrimento, de dor ali, de dúvida. É a hora que nós devemos buscar, porque Ele está presente conosco. Por isso que, só reforçando aqui a fala do evangelista Moisés, no finalzinho do subtópico 2, o pastor José coloca assim: fica patente que Deus não tinha uma classe privilegiada para fazer a sua obra. Deus não tem aqueles, né, como se diz hoje, estrela na testa. Verdade. Claro que dentre os escolhidos, mas a ótica de Deus não é essa, que ninguém é melhor do que ninguém. São escolhidos, somos escolhidos para desempenhar funções, como nós já vimos nas lições anteriores, Paulo colocando como o corpo, né, que os membros são diferentes, mas todos são necessários. Então Deus não tem, né, ninguém especial, melhor do que alguém para poder desempenhar. Tudo parte, né, da nossa doação a Deus e da ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. No subtópico 3, ele coloca essa capacitação do Espírito Santo na vida da igreja. E aqui ele coloca assim: o crescimento das igrejas de Atos estava associado ao testemunho dado pelos grupos de crentes capacitados pelo Espírito Santo. Então, Atos 9, 31. O testemunho falava muito mais alto. E como é que eram os testemunhos? Justamente porque as dificuldades naquela época eram imensas. E nós vemos que quando os cristãos eram jogados nas arenas para divertir os romanos naquela época, quando eles percebiam que os leões iam ser soltos, em vez deles correr de medo, tentar escalar as beiradas para tentar fugir, eles faziam o contrário. Eles corriam para cima dos leões. Até isso foi uma marca muito, muito grande, né? Dentro dos coliseus daquela época, essa atitude, isso aí começou a chamar a atenção. As pessoas começaram a ver isso e começaram a ver que isso aí naturalmente não era. Então isso aí era o Espírito Santo agindo. Esse testemunho aqui, a simplicidade, como está lá em Atos 2, os versículos 42 em diante, o partir do pão, eles estavam em casa, unidos, né, participando uns com os outros ali, as necessidades uns dos outros. Isso foi um marco naquela época muito grande, que fez com que a ação do Espírito Santo fosse vista através dos testemunhos dos irmãos, não é isso? Não? Sim, pastor. Esse ponto 3, capacitando a igreja, Atos 2,17 fala do derramamento, né, do Espírito Santo sobre toda a carne. Então a abrangência hoje do Espírito Santo é muito maior do que na antiga dispensação, que era de forma individualizada. E alguns acham que antes, na antiga aliança, Deus fazia mais. Não, hoje o Espírito Santo faz muito mais hoje. Porque, por exemplo, nesse exato momento, por exemplo, é provável que no mundo inteiro há dezenas de pessoas sendo convencidas pelo Espírito Santo a se converter, não é? Então tem essa ação do Espírito Santo. E após 10 dias, né, que eles estavam lá no cenáculo, voltando lá para Atos, falando da igreja primitiva, a igreja abraçou essa proposta do Espírito Santo
que em Atos 2:47 diz, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhe o Senhor o que ia sendo salvo. Nem todos os judeus receberam o testemunho do Messias, de Jesus ressurreto, não. Mas aqueles que tinham rejeitado, eles olhavam para a comunidade de cristãos, tá? Olhavam com grande admiração, pela forma como os irmãos, tá, abraçavam, né, a ponto de se unirem, a ponto de atender às necessidades de um dos outros. Então tudo isso foi uma ação do Espírito Santo, na igreja primitiva, e que continua sendo o mesmo hoje. O Espírito Santo, Jesus não mudou, o Espírito Santo é o mesmo, só precisa de nós abrirmos, dispormos mais para que Ele possa usar, para que Ele possa agir, no meio de nós e através da igreja. Então nós vamos partindo para o tópico 3, que aí vem acrescentando aqui o Espírito Santo como a fonte geradora de missões, né? A necessidade, aqui a visão, que naquela época a igreja primitiva passou por essa necessidade, desse revestimento de poder e de que o Espírito Santo deu estratégias para as localidades certas, a forma correta. Veja que o apóstolo Paulo, ele passou por 3 viagens missionárias, cada uma dentro de um contexto, cada uma dentro de uma situação, mas em todas elas ele permitiu ser guiado pelo Espírito Santo, e dentro dessas 3 viagens missionárias que ele fez, todas elas foram bem-sucedidas, tiveram êxito, crescimento e muitas pessoas que ouviram o Evangelho através disso. Então, tudo isso aí faz parte da estratégia, que o Espírito Santo, além de capacitar, direcionou os lugares corretos, a hora correta, a palavra correta. Isso é algo que nós vemos bem visível aqui no contexto, de Atos 13 e nesse contexto das viagens dos apóstolos Paulo. Não é isso? Justamente, seguindo ainda essa ordem, aonde Atos capítulo 13, versículo 1, vai mencionar como se deu aí o primeiro comissionamento, ou a primeira ordem para esses missionários, Paulo, Barnabé. Nós vemos aqui a ênfase em nomes de mestres que haviam na igreja em Antioquia. Olha só, Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Então, pastor, a gente percebe que Lucas faz questão de enfatizar que haviam vários profetas e mestres. E o versículo 2 narra como se deu essa escolha. Há uma versão aqui atualizada que diz assim, enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, o pronunciamento do Espírito Santo veio através dos profetas. É a forma que Deus usa para falar conosco. Usa pessoas para falar, E então, o chamado para esta missão, e outro detalhe importante, é a igreja, pastor Paulo, que presencia, o ato. Então, assim, a chamada, ela não se dá assim, algo imaginário ou algo individual. É claro que a de Deus para com a pessoa, sim, mas ao público, no caso do envio do missionário, em qual está sendo mencionado, há uma participação, há uma imposição também aqui, dos mestres, orando por esses 2 servos do Senhor, que foram apartados pelo Espírito Santo, para pregar para fazer a obra missionária, pregar o Evangelho. Mas quem escolhe é o Espírito Santo. A obra de Deus não deve ser apadrinhada, pastor? Isso. Meu amigo, meu chegado. Alguns eu acho que até colocam, só que não há um desenvolvimento. Ela para por ali, porque precisa da ação do Espírito Santo. E é nisso que a gente vê o trabalhar de Deus em Atos capítulo 13, pastor Paulo? Isso. É justamente por causa dessa presença, e justamente de ter cuidado com esses requisitos. Nós já passamos a respeito de uma lição falando sobre
a questão dos obreiros, né? E então nós vemos que existem alguns requisitos, características, e dentre elas, essa demonstração, porque eu tenho um ministério, mas ela passa por ministério, né? Sim. Tem alguém, o Espírito Santo tem que falar com alguém que eu tenho um ministério. E qual é o meu evangelista? Como nós vimos lá, evangelista, é pastor, é diácono, é presbítero, é mestre, é doutor. Então, o reconhecimento desse chamado na vida individual, ela tem que passar por um coletivo. E é isso aqui que nós estamos vendo aqui, né? Esse envio de missionários. Eles estavam em oração, entendendo ali o propósito do Espírito Santo, o chamado do Espírito Santo, e aí o Espírito Santo fala, declara, né, de forma clara ali, apartai-vos que eu tenho uma obra especial para eles. E aí eles foram enviados, e os que ficaram em oração, ficaram ali em ajuda. Então, há todo um contexto de igreja, é individual, mas passa por dentro do contexto de igreja. É como eu já citei, o problema é que hoje muitas pessoas só pensam no individual, e se esquece que ele faz parte. Para eles ter êxito num ministério, num chamada ou na convivência, nós temos que ter os membros, né? São os membros da igreja, tem que ter um contexto geral, não individual. Então, por isso que a igreja primitiva, ela foi muito pujante nessa questão de missões, porque ela entendia com muita clareza isso, essa necessidade, esse amor, como já foi colocado aqui, e o alcançar as pessoas necessitadas. E eles tinham consciência que eles só conseguiriam, porque quando nós olhamos o contexto de igreja primitiva, é bem diferente dos dias atuais. Hoje nós não temos a perseguição como aqueles irmãos tinham naquela época. Perseguição de morte mesmo, perseguição que era totalmente diferente dos dias atuais. E veja que a igreja crescia e crescia dia após dia, quando permitia que o Espírito Santo agisse, não é isso? Justamente. Tem a chamada de Deus, mas precisa da confirmação da igreja, né, pastor? Porque, olha só, eu participei de um evento uma vez e ouvi uma missionária dizendo o seguinte, que Deus falou para ela que ela ia ser missionária. E aí ela falou com o pastor dela falou, minha filha, você aguarda. E ela falou, não, mas Deus falou comigo. E aí ela saiu. Aí ela conta no livro dela, no testemunho dela, pastor, que ela sofreu muito. Ela quase morreu. Morreu porque teve a misericórdia de Deus. Mas assim, ela saiu fora de uma direção, sem a igreja enviar. Então aí tem umas consequências. É que Deus é misericordioso ainda, né? Quem sabe ela se voltou para Deus e... É por isso que o comentarista coloca aqui no final do subtópico primeiro, aqui do terceiro tópico, o foco do evangelista é que o Espírito Santo é a fonte geradora de missões, pois ele é quem vocaciona e quem envia. Então, é ele quem vocaciona, quem envia e quem se responsabiliza nesse sentido aqui, né? No subtópico 2 aqui, para nós partirmos para o final, fala justamente dessas estratégias. E cita aqui que não somente enviar, mas quem enviar, quando enviar e como enviar. Foi aquilo que nós já citamos aqui agora há pouco, a questão das viagens do apóstolo Paulo, né? Teve o tempo certo, os acompanhantes certos, nós tivéssemos tempos aqui para entrar nesse assunto. Cada viagem, o apóstolo Paulo teve um acompanhante, Paulo e Silas, Paulo e Barnabé, né? Então, teve as pessoas certas, nos momentos certos, os locais certos. Teve ocasião aqui, como o comentarista coloca, que o Espírito Santo impediu Paulo de ir a determinado lugar, porque não era ainda a hora daquelas pessoas ouvir. O próprio Jesus disse, quando ainda estava na terra, que uma determinada cidade que os discípulos foram pregar e eles não aceitaram a palavra, e aí João falou assim, vamos orar para que desça fogo do céu, o senhor quer que nós oramos? E Jesus disse, não é assim, quando eles não quiserem ouvir. Então tudo isso faz parte de um contexto. Quantas pessoas que ouvem a palavra 5, 10 anos, mas tem um momento certo, tem a hora certa, né? E tudo isso é guiado pelo Espírito Santo. Então ele fala, não basta só o desejo de fazer missões, mas é preciso buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito, não é isso? Isso.
quem enviar, como enviar, né? Porque muitos pensam, às vezes, que Deus trabalha como mágica. Deus não é mágico, né? Ele faz tudo. Não, não é assim que funciona. Porque, veja bem, se a gente olhar a história, podemos colocar currículo de Paulo no conhecimento das leis, né? Para o Espírito Santo enviar Paulo ao mundo gentil, ele tinha um conhecimento das leis. E depois foi-lhe acrescentado, foi-lhe dado a revelação da graça, né, que várias vezes Paulo, em suas cartas, confronta, né, o antes, como era antes e como é agora. Aí você imagina se Paulo não tivesse conhecimento do antes, né, da lei, a fundo. Então, com o conhecimento do mundo gentil e conhecendo os dons espirituais através do Espírito Santo, é claro que não vamos olhar também como mérito para ser enviado, né? Porque o Espírito Santo conhece cada um também. E aí o escritor, o senhor falou aí, o escritor menciona, ele não afirma, a possibilidade, o senhor viu aí, pastor? A possibilidade de Paulo e Barnabé ter adotado uma estratégia errada na obra missionária. É uma possibilidade, não está afirmando. Isso. Quando ele é impedido, né? Isso. Por 2 vezes. Então é uma possibilidade, ele não está afirmando aqui, porque a Bíblia não deixa claro, né? Por que o Espírito pediu? Não deixa claro para a gente. E veja bem, está na direção de Deus, né? Ser guiado pelo Espírito Santo. Não é fácil ser guiado pelo Espírito Santo, pastor. Por quê? Eu sempre, quando falo guiado, eu lembro da pessoa que tem deficiência visual, né? Às vezes o pastor chama o cantor, ou o pregador, aí alguém pega no braço e leva. Isso aqui não é ser guiado, né? E às vezes a gente faz assim com o Espírito Santo, né? Eu vou para lá e venho para cá. E não, ser guiado é você se deixar levado pelo movimento, né? E ele vai levando a gente, através da percepção, você vai sabendo que você está se trilhando no caminho certo. Então, às vezes tomamos uma decisão e às vezes agimos de forma que não dá essa percepção para o Espírito Santo, né? Na obra de Deus, estou me referindo na obra de Deus. Aí você imagina outras coisas também da vida, né, pastor? Isso. Em tudo devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Então, às vezes nós queremos manipular o Espírito Santo, né? Condicionar a ação do Espírito Santo ao meu querer, ao que eu acho que é certo, né? Então, por isso que o comentarista coloca aqui, né, que nós temos que ter essa visão aí de não somente enviar, mas quem, quando, né, e como enviar essa pessoa. E nesses momentos as decisões certas, como Paulo ali tentou, e o Espírito Santo falou, não é a hora ainda, não é o momento certo deles ouvirem a palavra agora, né? Então, por isso que nós estamos vendo que a ação do Espírito Santo, irmão, ela é muito abrangente, em todo o sentido da igreja, em todos os sentidos da vida de um cristão, desde o seu nascimento, desde aceitar Jesus, até o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo está presente nas nossas vidas. Partindo para a nossa conclusão, que isso é um assunto muito gostoso, nós fôssemos, né, tratar desse assunto aqui, um assunto maravilhoso, né, a falar do Espírito Santo. Nós vemos que o comentarista da lição colocou aqui, o Espírito Santo é a força motriz do corpo de Cristo e em sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar nenhum, vira apenas um ajuntamento. E foi por isso que o apóstolo Paulo, lá na carta aos Tessalonicenses, ele já disse isso, ele alertou os irmãos de lá. Falou, nunca se afaste do Espírito Santo, né? Não extingais a ação do Espírito Santo, né? Não tenta forçar o Espírito Santo a agir como vocês querem, mas deixa ele agir, haja conforme ele quer na vida de vocês, que vocês serão bem-sucedidos. E nós vimos aqui nestas lições que nós passamos, na igreja primitiva, como ela veio até os dias de hoje e a força que a igreja pentecostal, a igreja que ainda é guiada pelo Espírito Santo, ela tem presente na sua essência, nos seus cultos, na sua vida particular, o Espírito Santo. Ela é uma igreja forte e, como Jesus disse, né, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que tem a ação viva e eficaz do Espírito Santo. Não é isso, Moisés? Isso mesmo, pastor. Então, chegamos aí a esse final, né? A lição maravilhosa. Tenho certeza que ela
ela nos instiga a valorizar mais essa ação do Espírito Santo na nossa vida e também nos conscientizar mais a respeito do poder que nos é dado através do Espírito Santo e especificamente através do enchimento, né, do revestimento do Espírito Santo, que é capacitando cada crente, dando ousadia para pregar, para orar pelos enfermos, para expulsar demônios. E essa é a essência do poder do Espírito Santo na igreja. Então, que você, querido professor, possa, né, neste domingo, ministrar essa ação do Espírito Santo que está sobre a sua vida como um professor e que ela possa ser passada aos seus alunos e que esta presença do Espírito seja real aí na classe que você esteja ministrando e que Deus possa te usar os seus alunos para que nós possamos alcançar aqueles que ainda precisam e sermos testemunhas fiéis, né, de Cristo Jesus aqui na face da terra. Ministro Moisés, eu agradeço a oportunidade, suas considerações. Amém. Eu que agradeço pela confiança e que Deus continue abençoando cada professor de Escola Bíblica Dominical e que possamos seguir juntos, firmes nesse propósito. Que Deus em Cristo nos abençoe. Agradecer aqui a pessoa do nosso pastor Roberto Varjão, que é o pastor presidente e que tem dado todo o apoio e tem idealizado. O Espírito Santo tem colocado ao coração essas videoaulas para nos ajudar a crescer. E o pastor Wallace, que é o nosso superintendente geral da Escola Bíblica Dominical em Jaru. Que Deus em Cristo abençoe os nossos pastores e abençoe você. E se Deus permitir assim, estaremos aqui para um outro trimestre na presença de Deus, em nome de Jesus.